Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando. Vou compartilhar com vocês o material e hoje a gente vai falar de precificação. Então, como lucrar na nossa Páscoa, tá? Vamos lá, mais importante do que fazer os ovos é saber vender, né? Para que assim a gente não tenha nenhum gasto, né? Para que assim a gente tenha lucro, que é a parte mais importante. Essas 3 frases foram frases que eu mesma escutei muitas vezes, né? Então, ó, soma tudo que você gastou e multiplica por 3. Tem que separar o lucro do custo. Qual é o custo fixo, né? Então, são frases e perguntas que a gente sempre escuta quando a gente está pensando em precificação, né? Em vender algum produto. Tem que tomar muito cuidado e tem que fazer todas as continhas direito. Senão, no fim das contas, a gente vai acabar perdendo dinheiro e essa não é a ideia. Hoje a gente vai focar no ovo jujuba, mas vocês podem seguir essa linha de raciocínio para qualquer coisa que vocês forem fazer. Até se vocês resolverem, sei lá, vender brigadeiro, serve, tá? Para ovo de Páscoa, você segue a mesma linha de pensamento, a mesma linha de raciocínio, tá bom? A gente tem 2 conceitos básicos para ganhar dinheiro, tá? Produção pequena com preço alto, onde a gente ganha valor por unidade, e produção alto por preço mais barato, onde a gente ganha no volume, tá? É mais comum que nós sejamos a primeira opção, uma produção pequena com custo mais alto, para a gente ganhar no valor unitário. Agora, as grandes indústrias de alimento, né, de produção em massa, elas sempre vão ter uma visão de produção alta com preço mais barato, tá? Então ela vai ganhar na quantidade, principalmente, no volume. Ó, produzir bem, fazer diferente, lucrar, tá? Então vamos supor que a nossa meta seja produzir 12 ovos de jujuba de 350 gramas. Vão ser utilizados para fazer 3,6 kg. Nossa, 3,6 kg é bastante coisa, né? Então se a gente for... Só um minutinho. Se a gente for dividir por 12, vai dar uma média aí de 300 gramas de chocolate por ovo, tá? Então, isso e mais 600 gramas de jujuba. Então, vamos colocar que essa é a nossa meta, tá bom? Numa produção de 8 horas, ok? Então, a gente tem que produzir 12 ovos de jujuba de 350 gramas por dia, tá? Por dia, a gente vai calcular 8 horas de trabalho, tá? Igual uma jornada de trabalho convencional aí em qualquer empresa, tá? Primeira coisa que vocês precisam fazer é se organizar. Lembra que eu sempre falo disso? Se organizem. Tem gente que vai se organizar de uma forma. Tem gente que vai se organizar de outra forma, tá? Então, primeiro, faça as contas. Deu para pegar as encomendas? Pegue as encomendas. Não deu, não pegue, tá? Não assuma compromissos que você não consegue cumprir. Isso é uma parte importante, ok? Faça as compras dos ingredientes e de todos os materiais que você precisa, tá? Se organize, faça uma lista. Auxilie o seu próprio processo, tá? Não adianta ir no mercado 7 vezes. Você está perdendo dinheiro de condução ir no mercado 7 vezes. Não vai compensar depois isso dentro do seu custo. Se possível, vá no mercado uma vez por semana para comprar todos os materiais para aquela semana específica. Na Páscoa, o maior número de vendas acontece realmente próximo da Páscoa, tá? O pessoal é atrasado mesmo, viu? Não tem muito o que fazer. Mas, se possível, vá no mercado e compre tudo que você precisa, ou na loja de confeitaria, nesse caso, para uma semana de trabalho. Para uma semana de trabalho, isso é muito importante, tá?
3. Comece a sua produção, tá? 4. Armazene as cascas, caixas plastificadas e papel manteiga. E 5. Feche, embale e entrega, tá? Armazenar é o seguinte, a gente pode armazenar as cascas dos ovos já prontos, tá? Pensa assim, o ovo, quando você compra, ele não tá guardado numa embalagem, ele não precisa de geladeira. Desculpa, o chocolate, quando você compra, ele tá embalado, não precisa de geladeira. Ele já tá pronto para consumo. Assim, se você fez temperagem seguindo todas as normas de higiene, o seu ovo, né, a sua casca de ovo pode ser preparada com uma certa antecedência, né? Então, você pode preparar várias cascas de ovo, cobrir cada uma delas com papel manteiga, né? E pode até mesmo fazer colocar uma em cima da outra, tá? Então, pega a casca, apoia, põe papel manteiga protegendo, põe a outra em cima. Mesma coisa, protege, põe outra em cima. Você pode fazer, né, dependendo aí de como tá a sua casquinha, se ela tá mais fina, se ela tá mais grossa. Cuidado, tá? Não vai colocar um monte em cima, 10, 20, porque pode ser que sim, que as primeiras quebrem. Faça montes pequenos, de 4 ou 5 cascas no máximo, tá? Guarde em caixa plastificada, mesmo que seja uma caixa de isopor, plastifique, tá? Coloque uma proteção dentro dessa caixa para que depois você não tenha problemas. Feche, embale e entregue, tá? E uma das partes mais importantes é fechar, embalar e entregar esses ovos, tá? Então, se organize um dia para fechar, embalar e entregar. São pontos importantes aí que vocês têm que seguir, tá bom? Vamos lá. Para precificar, começando pelo custo fixo. Quanto custa a estrutura para você produzir é o que é o custo fixo, tá? Então, conta de água, de luz, aluguel, isso tudo é considerado custo fixo. Ainda que a conta de água e a conta de luz possa ter alguma variável, né, mudar o valor, você precisa de fazer uma média e colocar isso no seu custo fixo, tá bom? Gás também é custo fixo, tá? Então tudo isso é importante para vocês conseguirem produzir. Então vamos lá. Um exemplo aqui de como precificar o custo fixo, né? Como colocar isso dentro da sua produção. Então, ó, mensalmente vocês pagam uma exposição. R$ 600 de aluguel, 50 de água, 100 de luz. Aí você tem o salário do seu ajudante, que vai ser 1.106. E a forma de ovo de Páscoa, tá? Que vai ser 44,37, que foi as formas que você comprou, tá? Uma suposição. O custo final foi 1.937, tá? Esse valor você vai dividir por 30, porque o mês tem 30 dias, tá? Depois de dividir por 30, você vai fazer outra coisa que é dividir pelas horas trabalhadas, tá? Então, você dividiu por 30 dias. Depois, você vai dividir por 24 horas e multiplicar por 8 horas trabalhadas, tá? O que vai chegar nesse resultado final aqui, ó, de 59,10, tá bom? Então, você precisa, assim, dividir por 30, que são o número de dias, depois dividir por 24. Depois de dividir por 24, você vai somar, vai multiplicar por 8, tá? Então, pega o valor dividido diariamente por 30 dias, divide por 24 horas e soma por 8 horas, que são o número de horas trabalhadas. Ah, mas eu pretendo trabalhar 12 horas. Então, você vai multiplicar o valor de 24 horas por 12 horas, tá? Não pode esquecer de fazer isso, porque é o seu tempo de trabalho, tá? É o quanto você precisa receber, tá bom? Senão você não consegue pagar suas contas fixas. Então, ó,
Se você produzir 12 ovos de jujuba em 8 horas, o seu custo fixo para produção é de R$ 59,10. A cada ovo produzido, o custo será de... Aí você vai fazer 59,10 dividido por 12, que vai ser igual a R$ 4,92, tá? Então, R$ 4,92 é o valor do seu custo fixo. Ele tem que entrar dentro das suas contas, do seu cálculo. Você tem que cobrar isso por ovo? Sim. Ai, mas eu não posso tirar? Não, você não pode tirar. Você tem que cobrar esse valor, tá? O custo variável, tá? É tudo aquilo que você precisa repor a cada produção. Então, é o material que você precisa para produzir, tá? E a gente chama de custo variável porque ele pode mudar de preço no meio do caminho, tá bom? Então, é o chocolate. No caso do ovo jujuba, são as jujubas ou balas de goma. É a caixa onde você vai entregar, ou é o papel celofane que você vai entregar, ou é o laço, ou é a manga de confeitar. Tudo isso são custos que dependem do seu volume de produção. Então, quanto mais você produz, mais você precisa comprar, tá bom? Isso a gente chama também de custo variável, tá? Como que a gente precifica o custo variável? Então, vamos lá. Exemplo. Diariamente você usa 106,23 de ingredientes, 2,45 é o valor da manga de confeitar, e a embalagem é 67,90. O custo total dessa aqui com a embalagem, que é a caixa do ovo, fica igual a 176,58. Tá? Então, esse é o custo variável do seu produto com a embalagem mais cara. Nesse lado aqui, eu sei que tá escrito embalagem em caixa, mas aqui eles querem dizer o celofane, tá bom? Então, a gente tem um custo de ingrediente igual, de manga de confeito é igual, mas a embalagem é o plástico celofane, né? Então fica bem mais barato e o seu custo ele cai para R$ 136,67, tá? Então, se você produzir 12 ovos, o seu custo variável para a embalagem na caixa fica um exemplo de R$ 176,58 dividido por 12. Então vai dar R$ 4,71 por ovo. Usando a embalagem de celofane, você segue o mesmo processo e faz esse valor de 136,64 dividido por 12. E vai ser 11,39 por ovo, tá? Então, o que é importante aqui? Você levar em consideração que você precisa dos ingredientes, da manga de confeitar e da embalagem. E aqui é a mesma coisa. Você vai precisar dos ingredientes, da manga de confeitar e da embalagem. A diferença é que aqui, no primeiro, que está do lado esquerdo de vocês. A embalagem, como ela é mais cara, o seu custo ele vai ficar em R$ 176,58. E aqui, onde a gente tem uma embalagem mais barata, vai ficar em R$ 136,64, tá bom? Para precificar, a gente soma, sim, o custo fixo com o custo variável, tá? Então, vamos lá. O custo fixo é R$ 4,92 e o custo variável com a caixa de acetato, que é mais cara, é R$ 14,71. No final das contas, eu preciso vender pelo menos por R$ 19,63 para obter todas as minhas contas pagas, tá? Ah, então eu não posso vender por 18? Não, aí você vai... Alguma coisa você não vai pagar, tá bom? Para vender com a embalagem, né, no papel celofane, o custo fixo é R$ 4,92, é igual, porque não muda nada. E o custo variável vai ser de R$ 11,39. Então você tem que vender no mínimo por R$ 16,31 para pagar as contas, tá? Se você resolver vender por menos, você vai perder dinheiro. Né? Eu acho que nada explica melhor do que é isso. Você vai perder dinheiro, você não vai estar recebendo nada. Né? Não vai ter nada de lucro. Se você não vender por 14,31 e mais alguma coisa, você não tem nada de lucro. Tá? Tudo isso é para pagar a conta. Agora a gente vai entender o que é margem de lucro.
né? Então a gente vai falar sobre aquele dinheirinho que você recebe pelo seu trabalho, né? Que você vai entrar no seu bolso de fato. Ó, esse aqui é só para vocês terem uma ideia aí de quanto que custa um ovo simples, né? De 350 gramas. Então, sim, você pode olhar para os ovos do mercado, de outras lojas e comparar com os seus valores para ver se você também não está acima de mercado, né? Não dá para você tentar vender um ovo muito caro, né? Assim, não dá para você passar o valor de mercado, porque se você passa o valor de mercado, não vale a pena para a pessoa que está comprando, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Então faça pesquisas, encontre valores e compare com os seus para ver se você está cobrando certo, tá? No caso dos ovos tradicionais, a gente pode variar os preços, tá? Aqui tem uma tabela de 2020 para vocês terem uma noção. O ovo tradicional, né, que é o caso do que a gente está fazendo, fica R$ 25 nesse caso, tá? A gente viu ali em cima que a tabela né, encontrada em lojas oficiais, como mercados e lojas de chocolate, a média é de 40, 45, 49, tá? De um ovo de 350 gramas. Ó, aqui tem outra tabela para vocês, onde o ovo simples está saindo por 35. Então você precisa escolher a sua margem, tá? É muito importante que você escolha. Vai do gosto, do perfil do seu cliente, da sua produtividade. Veja se vale, né? Houve embalagem para papel celofane, mas 100% da margem. É muito alta, uma margem de 5%, certo? Mas vamos levar em consideração, por exemplo, Ah, não, desculpa, gente, vamos lá. Me confundi aqui. Você tem a caixa de acetato, que é mais cara, então eu preciso ter um custo mínimo aí de R$19,63. Gente, escolha o seu público, né? Você tá morando numa região, você vai vender esse ovo aonde, né? Você acha que na sua região você cobrar 50%, né? 30%, 80%, até mesmo 100%. Qual que se enquadra dentro do que você, né, acha que vende? Né? Não adianta vocês venderem esse ovo caríssimo, não adianta, tá? Então vocês precisam entender o quanto vocês precisam para conseguir vender, tá? É muito importante. Então, 30%, né, o seu custo total, R$19,63 mais 30% vai ficar igual a R$25,50. Se você somar 50%, vai ficar R$29,50. Se você somar 80%, vai ficar R$35,50. E se você somar 100%, vai ficar R$39,50, tá? Então você precisa descobrir qual é o melhor para você, né? Como que você venderia e se as pessoas comprariam, tá? É muito importante entender se as pessoas vão comprar esse ovo ou não. Então vamos supor que você resolva colocar 100%, né, da sua margem de lucro. Só um minutinho, gente.
Então, vamos lá. Vamos supor que você colocou aí o ovo de papel celofane mais uma margem de 100%. Então, você pretende vender por R$ 32,50. No final, você vai ter um valor aí de mais ou menos R$ 194,28, depois de vender 12 ovos, tá? Se você conseguir vender 12 ovos por dia por 20 dias, o seu lucro de trabalho vai ser R$ 3.885,60. Esse vai ser o seu lucro final, tá? Então, vocês podem ver que é um valor considerável, né? Dá para lucrar bastante vendendo e trabalhando com chocolate, tá? É possível chegar lá. Uma coisa que eu gostaria de voltar só para explicar melhor para vocês, eu acho importante. Tá. Aqui a gente tem, né, a quantidade de ingredientes que a gente vai usar, certo? Que são 3,6 kg de chocolate milk e 600 gramas de jujuba. O que é importante vocês saberem, tá? Só pra gente finalizar essa aula. A gente não compra 3,6 kg certinho de chocolate no mercado. A gente compra, 4,2 kg se a gente for pensar nas embalagens maiores, certo? Por que eu tô falando isso? Você precisa descobrir de 4.200 quanto que é 3 quilos, né? Quanto que dá 3,6 kg, tá bom? Então, como que você faz essa conta? Só um minutinho, gente. Vou abrir o bloco de notas só para mostrar para vocês. Uma coisa que fica um pouco mais fácil de entender é que é importante que vocês entendam principalmente que a gente tem o preço bruto e o preço líquido dos produtos. O peso bruto e o preço bruto é igual ao produto que você compra na embalagem fechada. Então, vamos supor que eu vou usar 1 kg de açúcar. Vou usar 200 gramas de açúcar. 200 gramas de açúcar é o quanto eu preciso para a receita. Mas eu não consigo comprar 200 gramas de açúcar no mercado, eu só consigo comprar 1 kg. Então, 1 kg é igual ao preço bruto das minhas coisas. E o peso bruto, tá? Então, quando eu falar assim, vocês precisam achar o valor, vocês precisam achar o valor do seu peso líquido, que é o valor que você vai usar para fazer a sua receita, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Então, vamos lá. Então, ó, peso bruto é igual ao mercadoria ingrediente em pacote fechado, tá? Então, 1 kg de açúcar, 1 kg de farinha, se a gente fosse falar de chocolate, 1 kg de chocolate, ou em loja de confeitaria, 2,1 kg de chocolate, tá? Isso é o meu peso bruto, tá? É o peso das coisas compradas em embalagens fechadas, tá bom? O preço bruto é o preço dessa mercadoria, tá? Então,
Então, o preço bruto é o preço da mercadoria barra ingrediente em pacote fechado. Então, eu vou copiar aqui e colar embaixo, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então, o açúcar no mercado, ele custa R$2,35 mais ou menos, tá? Obviamente, depende do mercado. A farinha custa uma média aí de R$3. 1 quilo de chocolate tá saindo por volta de R$28, mais ou menos. E o chocolate de 2,1 kg, depende do tipo de chocolate, mas tá saindo uma média de 54, tá? Então, esse é o preço da minha embalagem fechada, tá? Mas, para produzir 12 ovos de jujubas, eu preciso de 3,6 kg de chocolate, tá? Mesmo que você compre 3 barras de 1 kg, ou, né, mesmo que você compre 4 barras de 1 kg, ou 2 barras de 2,100, você ainda não vai ter um valor igual a 3,600, então você vai pagar um pouquinho a mais. Aí você já vai entender o que eu quero dizer, tá bom? A gente chama isso de peso líquido. Peso líquido, tá? O peso líquido, ele é igual ao o peso utilizado na receita, tá? Portanto, cara, em 12 ovos de juba, é necessário utilizar 3,6 kg de chocolate, tá? Então, vamos lá. Peso líquido é o peso utilizado na receita. Então, para 12 ovos de jujubas é necessário utilizar 3,6 kg de chocolate. Então, esse é o seu peso líquido, tá bom? O peso líquido é o peso da receita, o quanto eu vou usar para fazer a minha produção, tá? E aí a gente tem o preço líquido. É igual o valor da minha receita. Nada mais, nada menos que descobrir quanto custa 3,6 kg de chocolate. Então, quanto que custa 3,6 kg de chocolate? A gente tem um cálculo muito simples para fazer, né, encontrar esse valor. Então, a gente tem que fazer Então, a gente vai sempre fazer 3,6 kg. Podemos até fazer 100 vírgula. Aí a gente coloca em gramas para facilitar a nossa vida. A gente não tem que ficar colocando vírgula nem nada assim. Vezes. A gente sempre vai fazer dessa forma, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi transformar quilos em gramas para tirar a vírgula, mas nada mudou, tá bom? Então aqui ainda são, aqui ainda são 3,6 kg, só que eu escrevi em gramas para tirar a vírgula, para vocês conseguirem entender melhor. Então a gente vai multiplicar esse valor pelo valor que está custando, né, o chocolate. Então, nesse caso, vamos levar pelo valor maior, que é R$54, tá? Então, eu vou multiplicar por 54. Ok?
E aí eu vou dividir pelo valor, né, pelo peso bruto, que é o valor que eu compro no mercado. Então eu vou dividir por 2,1 kg. Vou colocar também o valor em gramas para facilitar a minha vida, mas ainda é 2,1 kg, tá bom? O resultado desse valor vai ser igual a R$92,57. Tá? Então não esqueçam que a gente sempre precisa descobrir quanto custa os meus ingredientes, um por um. Por isso é que dá um pouquinho de trabalho fazer precificação, mas você precisa entender quanto que custa exatamente a sua receita, tá? Então você vai fazer sempre o peso líquido vezes o preço bruto e vai dividir pelo peso bruto do produto. O seu resultado é o valor do ingrediente na receita, que nada mais é que o peso líquido. O preço líquido, desculpa. Tá? Então você precisa fazer isso ingrediente por ingrediente, tá bom? Se você já tem uma ideia de quanto rende a sua receita, então, por exemplo, fiz uma receita de uma suposição de bolo pandeló. Quantos pedaços rendem aquela receita? Aí você já pode fazer esse valor e dividir por 12 para encontrar o seu custo variável, tá? Ou se você for vender 12 pedaços mesmo, fazer o seu, né, quanto que custa cada pedaço. Então você dividiria esse valor, somaria tudo, igual a gente tem lá na nossa tabela, na tabela da Harvard, que eu vou inclusive enviar para vocês, tá bom? Então você faria dessa forma. Outra coisa que tem que prestar atenção, que é muito importante, é que se vocês não fizerem o valor do ingrediente, quanto que custa, se vocês não fizerem o valor correto de quanto custa cada ingrediente, vocês vão ter uma perda no fim das contas. Isso não vai funcionar, tá? Então você precisa pegar o peso líquido, que é o valor, né, quanto você utilizou para a receita. Você precisa multiplicar ele pelo peso bruto do produto, dividir pelo peso líquido, pelo peso bruto, e aí você vai ter o valor do peso líquido, do preço líquido, desculpa. Então você precisa fazer isso. Se você não fizer, você não vai ter certeza de que valor que você chegou, né, do quanto que você está gastando por ingrediente. E aí depois você pega e soma, né, todos esses valores de ingrediente até chegar no resultado final, ok? Façam isso e depois sigam as outras tabelas da Harvard e vocês vão conseguir chegar num valor bem especial aí para Páscoa, tá bom? O que é importante? Primeiro, obviamente que a gente está falando do ovo de jujuba porque é o ovo da nossa oficina. Mas vocês também podem usar as mesmas técnicas para fazer somas aí de outros tipos de ovos de Páscoa, tá? Fica a critério de vocês, ok? Gente, espero que tenham entendido, que tenham gostado. Eu agradeço demais quem assistiu o vídeo. E qualquer dúvida, pode chamar que eu estou à disposição. Muito obrigada.